para a Praça da Alegria e como prepararam com o espaço de saúde. A azia é um problema muito frequente e será mesmo uma alimentação descuidada um dos principais fatores que desencadeiam esta sensação de ardor na garganta. Doutor Guilherme Macedo, muito bom dia. Antes de mais, podemos e devemos começar por definir então o que é a azia, porque haverá alguém que nunca sentiu azia na vida. Ou então julga que tem e não tem. Ou isso, ou não sabe identificar os sintomas. De facto, a azia é um sintoma dominante de uma situação clínica que chamamos geralmente como doença de refluxo. Doença de refluxo gastroesofágico, é um nome complicado, mas doença de refluxo. E a azia é um sintoma dominante e tem a ver sobretudo com a sensação de ardência, de queimor, sobretudo no peito. E naquilo que habitualmente se designa pelo estômago ou pelo peito. O ardor retroesternal, como é definido. Isto é, a sensação que há, de facto, uma estranha sensação de ardência. Essa é a azia. Essa azia pode traduzir, de facto, doença de refluxo, isto é, no sentido de haver ácido fora do sítio e por demasiado tempo, e daí a alimentação ter uma importância muito grande em termos daquilo que é o desenvolvimento da azia. É um sintoma tão comum que muitas vezes é desvalorizado pelas pessoas. Com certeza que ninguém vai ficar excessivamente preocupado por ter um episódio de azia quando tem uma refeição mais copiosa, a tarde do dia de Natal, a véspera de Ano Novo, enfim. Encarará isso como normal? É pelo menos uma situação comum. Normal, comum, pelo menos é comum. A questão é que a azia pode ser um sintoma constante, recorrente, isto é, que aparece várias vezes e num período de tempo relativamente prolongado. Não só cada episódio, digamos assim, a pessoa pode ter azia minutos ou horas, mas pode ter durante dias ou semanas. Doutor, vamos seguir então o trabalho que preparou. Força, sim. Vamos a isso e tentar identificar então, se calhar pode mesmo passar, ficar aqui em frente a mim, talvez seja o ideal. Identificar então os sintomas e os vários tipos de azia e as causas. Certo. Essencialmente, se me passar a imagem seguinte, é esta a imagem fulcral. Esta é a sensação, não é? A sensação, e portanto trata-se de uma sensação subjetiva de um queimor, de uma perturbação digestiva que se traduz por um queimor abdominal e sobretudo no peito. O seguinte, por favor. Há razões para isto, razões anatómicas, isto é uma imagem complexa, mas muito facilmente se percebe que está aqui o estômago, que tem um conteúdo e aquilo que caracteriza o refluxo é justamente, como o nome diz, a passagem do conteúdo do estômago, o conteúdo gástrico, para o esófago, que é, digamos, a primeira via de comunicação entre a boca e o nosso resto do tubo digestivo. Conteúdo este que tem muitos ácidos, não é? E que são fundamentais para a digestão. De uma maneira geral, tem a ver com o refluxo ácido, não exclusivamente, mas de uma maneira geral é este refluxo ácido. Isto é, se este conteúdo alimentar ou conteúdo ácido estiver durante algum tempo no esófago, isto é, se subir, ou se demorar muito tempo a ser a prosseguir o seu caminho, digamos assim, para o estômago e para o resto do intestino, pode provocar sintomas. E esse sintoma predominante é a azia. O problema é que este refluxo tem outras manifestações clínicas que não sejam exclusivamente a azia. Agora, esta imagem é muito importante para se perceber que há condições anatómicas que favorecem essa azia, que já vamos falar à frente. Muito bem. O seguinte... Este refluxo tem, portanto, sintomas que são muito associados ao esófago, digamos assim, e sintomas que estão fora do esófago. A azia tipicamente tem esta sensação que descrevi, mas por vezes pode ter dor, uma dor que pode até simular a dor cardiovascular, a dor cardíaca, e às vezes não é muito fácil distinguir onde começa o problema cardíaco e onde começa o problema da doença de refluxo. E a coisa complica-se. E por vezes complica-se, exatamente. E existe até alguma evidência de que uma coisa pode, de alguma maneira, estimular o aparecimento da outra, mas também é importante perceber-se que há lesão do esófago, sobretudo, pelo excesso de refluxo ácido. Não é pelo excesso de azia. Pode-se ter muita azia e poucas lesões no esófago, e pode-se ter relativamente pouca azia e ter muitas lesões no esófago. Porquê que acontece esse refluxo, doutor? Pois, é isso que... pode ter a ver pelas razões anatómicas. Uma delas tem a ver com, por exemplo, o excesso de peso. Se houver muita pressão dentro do abdômen, obviamente o caminho do ácido não é o comum e, portanto, tem tendência a refluir, a estagnar e a subir. E essa é uma razão muito comum para
para a azia, mas existem outras razões que fazem com que aquela válvula que existe entre o esófago e o estômago não funcione muito bem, e se essa válvula não funcionar muito bem, o refluxo é mais fácil e as pessoas têm mais sintomas. Razões para que a válvula não funcione muito bem. Algumas coisas alimentares que vamos ver e, sobretudo, alguns medicamentos também. Esta imagem que tínhamos aqui sublinha um outro aspecto. É que a azia ou o refluxo não tem a ver apenas com a lesão no esófago que nós procuramos com a endoscopia, como sabemos. Pode provocar outro tipo de manifestações, as ditas manifestações clínicas extraesofágicas, que muitas vezes estão camufladas de outros sintomas. Exato. Por exemplo, a asma, a tosse crónica, a laringite, a famosa laringite do ácido, como assim dizemos na gíria, algumas alterações em termos de dentários, cáries e erosões dentárias, que são claramente favorecidas pela presença de ácido fora do sítio, digamos assim. Muito bem. Outro aspecto que também tem alguma importância e que vale a pena sublinhar, tem a ver com a perturbação do sono. Uma das razões para as quais as pessoas com sobrecarga de peso têm perturbações de sono tem a ver com a presença do ácido no esófago. E porquê? Pela tal relação anatómica, a válvula também não funciona bem durante a noite por vários mecanismos. Portanto, não vai ter apenas problemas respiratórios, mas também... Exatamente, também problemas da parte digestiva e, de facto, o esófago é o órgão mais predominantemente envolvido. Agora, o seguinte, por favor. E é isso que é isso que vemos como sintomas de refluxo, claramente a pirose ou a azia, mas a regurgitação, aquela coisa que comumente que muitas pessoas sentem quando vão apertar os cordões, quando se baixam, e tem a sensação, boca, exatamente, a sensação de que os alimentos vêm à boca. Isso significa justamente que há tendência para o refluxo. Seguinte. Este é o aspecto dos esófagos que nós queremos evitar que tenham. É um aspecto de uma endoscopia, não é? Exatamente. Este é o aspecto de uma endoscopia, aquela imagem do canto superior, em que se vê, para além do forro normal, do aspecto normal do esófago, aquela tonalidade rosada, tem de facto umas estrias longitudinais, no fundo, áreas inflamadas provocadas pelo ácido. Doutor, agora eu pergunto, nem toda a gente que tem frequentemente azia vai fazer uma endoscopia. Exatamente. Podemos depois ver. Em que casos é que devemos fazer? Nós propomos isso quando a medicação de alguma forma não é tão eficaz como nós esperávamos, e a medicação que existe atualmente é muitíssimo eficaz, mas quando existe alguma recorrência, isto é, quando há uma repetição dos sintomas... Um historial clínico repetido, muitas vezes isso acontece em famílias, há famílias de gente com azia, já não estou a falar de razões psicológicas ou afetivas para isso, mas estou a falar, sobretudo, há famílias com tendência, de facto, para isto. Até tem a ver com a estrutura muscular e anatómica. Exatamente. Que dizia no início. Mas há aqui este aspecto de inflamação, outras vezes este aspecto de inflamação é muito mais predominante. Aqui vemos um esófago inflamado, é isso? Muito inflamado, esta zona muito vermelha é isto que demonstra, e por vezes, pelo facto de haver muita inflamação ao longo de semanas, meses e anos, pode evoluir, o tapete, digamos assim, do esófago pode-se modificar, e se repararmos aqui esta lingueta, este tecido com uma tonalidade ligeiramente diferente, salmonada do resto do esófago... Doutor, vou ser mais drástica, pode evoluir para um cancro? Essa é a imagem final que temos deste lado. Esta imagem é uma imagem, digamos assim, intermédia. Aquilo que se designa pelo esófago de Barrett, isto é, o tapete está modificado. Isto também acontece nos brônquios em relação a outra patologia, nomeadamente o tabagismo, mas esta diferença, este tapete modificado é, digamos assim, uma condição pré-maligna. Pré-maligno porque, de facto, podemos depois ter lesões bem mais complicadas e de tratamento muito mais difícil. E é isto que nós queremos evitar. O seguinte. Vale a pena apontar 2 ou 3 aspectos. Se isto é tão comum... É porque é normal? Não, não é normal. Ser comum não significa normal. E quanto mais frequente, pior. E há condições que favorecem isto. O estilo de vida claramente tem a ver com o aparecimento das manifestações de refluxo. A obesidade, claramente, pelas condições anatómicas, como disse, o aumento de pressão. E as pessoas têm um índice de massa corporal elevado, têm muito mais tendência a ter, de facto, doença de refluxo. O tabaco existe o problema, também aqui. Obviamente, o tabaco também aqui, e perversamente de 2 maneiras. Por um lado, porque os próprios produtos que consumimos com o tabaco promovem que a válvula feche pior, primeira razão para a qual haja mais refluxo, mas porque o próprio tabagismo é um indutor das lesões malignas do esófago. Curiosamente, e também porque nos ajuda a discutir este aspecto, a atividade física em excesso
pode ser uma razão para que se tenha refluxo. De uma maneira geral, um refluxo transitório e facilmente controlável e debelável. Mas é importante perceber... Bom, eu aqui aceito se for feita logo imediatamente uma refeição. Agora, isso é verdade. como é por isso que o é que, por excesso exemplo, de é verdade. exercício pode afetar também? Por várias razões. Para já, quando nós estamos num exercício físico extenuante, por exemplo, há um aumento da tensão intraabdominal, e lá está, como nas grávidas, que não tendo propriamente muito exercício físico, tem um aumento de pressão intraabdominal, há uma tendência, de facto, a ter refluxo ácido. Isso é uma razão. A outra razão tem a ver com não haver algum cuidado em relação à alimentação. O desportista profissional nunca faz ingestão de alimentos antes de fazer uma prova física, justamente por causa deste claro. aspecto. Temos que o seguinte, por favor, doutor. claro. Vale a pena um minuto em relação a isto. Há alguns alimentos que são promotores, já disse, porque relaxam a válvula, porque eles próprios têm algumas características ácidas que promovem o aparecimento de refluxo. Eu salientaria sobretudo aqui as bebidas gasificadas e os alimentos gordos e, obviamente, o nosso velho conhecido álcool, que por várias razões promove a doença de refluxo e promove o aparecimento de lesões malignas do esófago. Tem alimentos benéficos também a seguir? Bom, em termos de alimentos benéficos para o refluxo, não. É evidente que se nós... o refluxo evita-se mais. Okay. Ou nós precisamos de tratar com medicamentos ou evita-se. Em relação à prevenção, e esta é uma das questões que tem chegado muito através do telefone, os telespectadores que assistem à nossa conversa. Aquelas pastilhas que se compram, digamos que forram o estômago, se quisermos... Esse é outro tipo de problema. Nós não queríamos falar muito de tratamento, porque, como disse, o tratamento... resulta transitoriamente. Aquilo que vulgarmente se utiliza como antiácido, a eficácia do antiácido é limitadíssima. Melhora transitoriamente os sintomas. Isso é verdade. E subjetivamente a pessoa sente-se um bocadinho melhor. Mas não vai resolver o problema, é não resolve, nem desinflama o esófago, que é um grande objetivo que temos, é desinflamar o esófago, nem, de facto, promove que se resolva o problema do refluxo. Muito bem, vamos Eu deixaria só uma imagem seguinte, por favor, que tem a ver... Aquilo aí significa o esfíncter esofágico, o tal válvula que existe no esófago, entre o esófago e o estômago, e há vários medicamentos que fazem com que essa válvula funcione mal. Destes todos, talvez eu atrever-me a sublinhar dois. Um que tem a ver com os antidepressivos, e o consumo de antidepressivos, sobretudo não receitados, medicamente, é muito grande, e portanto isto é um fator promotor dessa doença do refluxo. Usam e abusam. Usam e abusam. E há alguns medicamentos que são usados normalmente, por exemplo, para a hipertensão, que infelizmente podem também promover o aparecimento de doença do refluxo. A imagem final, apenas para dizer aquilo que é, aquilo que foi considerado como uma doença do terceiro milénio, por várias razões civilizacionais, do comportamento alimentar, por próprios vícios, nomeadamente o álcool e o tabagismo. A doença do refluxo é extraordinariamente prevalente na população neste terceiro milénio. E assume-se que cerca de 1/3 da população tem, de facto, estes sintomas. Muito bem. Se tiver algum destes sintomas, não hesite, procure o seu médico, se calhar começando pelo médico de família, e depois ele reencaminhará para um especialista. Muito obrigada, Dr. Guilherme Macedo. A seguir...